Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos iniciando esse domingo maravilhoso, um cafezinho com Yahvé. Nessa manhã eu te convido, vem meditar conosco sobre cura. E hoje tem uma palavra reveladora. Apropriar-se da cura como uma verdade absoluta que já foi conquistada na cruz do Calvário, já foi liberada sobre a sua vida. A cura é uma obra consumada. Você já está curado? Como assim, Mônica? Eu já estou curada, eu estou com sintomas. Você já está curado. O Senhor já liberou no céu uma palavra de cura para a sua vida. Basta você se apropriar dessa verdade. Já está consumado. Jesus já morreu na cruz pelos seus pecados, pelas suas iniquidades e já te sarou em todas as áreas da nossa vida. Mônica, então você é totalmente curada? Estou no processo, mas a cada dia, a cada minuto, eu sou sarada, eu sou transformada, eu sou curada. Desde quando eu comecei a aprender que a cura é necessário que a gente se aproprie dela, que a gente se aproprie dessa fé. Nós vamos meditar sobre isso e é uma coisa linda quando a gente entende que Deus nos ama de tal maneira que Ele mandou seu Filho para que a gente não pereça, mas tenha vida eterna. E o que é essa vida eterna? Essa vida eterna é a eternidade dentro da gente. Não é uma vida eterna que a gente vai viver lá, somente lá no futuro, quando nós morrermos, quando nós estivermos debaixo do chão, na terra. Não, a eternidade começa dentro do teu coração. A eternidade começa no reino de Deus chegando à tua vida, trazendo os frutos do Espírito, te levando a uma dimensão de viver o extraordinário, o melhor momento da sua vida, um momento de cura, um momento de prosperidade, de bênçãos, a partir do momento que você se apropriar dessa verdade. Meu Deus, que palavra linda! Espírito Santo, o Senhor é lindo. O Senhor é lindo na nossa vida. E essa pessoa que é o Espírito Santo está entre nós. Está entre nós nos convencendo de toda a verdade, nos levando ao entendimento do que vem de Deus para a nossa vida. Que palavra linda, né? E nós pedimos a Ti, Espírito Santo, flua entre nós, tenha liberdade entre nós, vem falar ao nosso coração, à nossa alma, ao nosso espírito, vem trazer paz, tranquilidade, vem trazer refrigério nessa manhã, vem falar com todo aquele que estiver ouvindo que a palavra liberada hoje é uma palavra de fé, de esperança para você que está enfermo, que está doente, que está necessitando de uma resposta de oração. Como Deus responde, mas nem sempre a gente ouve, nem sempre a gente quer ouvir, nem sempre a gente acredita que é Deus falando ao nosso coração. Quero contar uma experiência muito interessante que eu vivi ontem. Ontem eu estava indo para um lugar, né, para um aniversário, e nesse lugar, no caminho, o Espírito Santo falou, você vai encontrar uma pessoa, né? O Espírito Santo começou a falar, me lembrar de uma palavra que foi liberada através de mim para aquela pessoa. Aquela pessoa estava passando por um problema difícil, que estava precisando resolver questões profissionais, estava ansiosa naquela época, eu acho que faz mais de 1 ano ou 2 anos atrás. E naquele momento, naquele episódio, o Senhor me usou com uma palavra para ela, uma palavra de esperança, uma palavra profética para aquela pessoa. E Deus falou, né, naquele momento, que Deus iria entregar na mão dela uma representação de uma multinacional, uma empresa que seria estruturada, uma empresa que seria reconhecida internacionalmente, uma empresa boa, de um produto bom, que ela ia ser representante dessa empresa e ela ia conseguir autonomia, ela ia ser abençoada, que ela ia ser próspera, que ela ia crescer, que ela ia se desenvolver e que Deus iria usá-la através daquela empresa.
E o Espírito Santo começou a me lembrar de detalhes daquela palavra profética. E eu fui rumo à casa dessa outra pessoa, né? Pensando naquela palavra que tinha sido liberada há tantos anos atrás. E quando eu cheguei lá, eu encontrei essa pessoa. E quando eu encontrei essa pessoa, eu falei, nossa, o Espírito Santo me fez lembrar daquela palavra profética que foi liberada sobre a sua vida. Você lembra? E ela, não lembro. Lembra que aconteceu isso, que Deus falou isso? E ela, não lembro. E aí o Espírito Santo falou para mim assim, eu tenho essa empresa na tua mão, Mônica, dá para ela. Passa para ela. Eu te dei um passaporte, passa para ela. E aí eu comecei a trazer para ela, né, a proposta desse empreendimento que o Senhor tinha colocado na minha mão agora, recentemente, e que eu estava passando para ela. E aí, ela simplesmente não lembrava da palavra profética. Ela não lembrava da palavra que foi liberada sobre a vida dela. Ela não lembrava, ela simplesmente não deu ouvidos àquele momento tão especial. E aí não importa. Importa que eu saí de lá triste. Eu falei, Senhor, eu estou triste porque o Senhor me fez acreditar tanto nessa empresa e eu comecei a viver, né, a verdade desses produtos, né? E eu confiei, eu acreditei. E agora ela não aceitou a tua palavra, aquela palavra foi tua, Senhor, para a vida dela. E eu não sabia que essa proposta viria das minhas mãos para ela. Aí o Espírito Santo falou assim, não é você que está triste, Mônica. Porque na realidade, o Espírito Santo falando para mim, você não precisa de vender nada. Você não precisa, né, de representar nada, porque eu já te fiz próspera. Mas te coloquei na tua mão esse passaporte e te mostrei essa situação para que você perceba como o povo de Deus não está recebendo a palavra e quando vem a oportunidade, ele esquece da promessa, ele esquece da palavra, ele esquece daquilo que foi liberado sobre a vida dele, ele não aceita uma palavra liberada do trono de Deus, ele não se lembra mais das palavras proféticas que foram liberadas e quando vem, eles estão tão distantes de mim, diz o Espírito Santo, que eles não ouvem a minha voz. Não tem sensibilidade para ouvir que é eu que estou direcionando todas as coisas. Meu Deus! Eu saí de lá conversando com o Espírito Santo, né? Conversando com o Espírito Santo. E ele falando sobre a incredulidade, justamente isso que nós iremos abordar hoje. A nossa cura. A cura da nossa alma, das nossas emoções, a cura do nosso pensamento, ele precisa ser calcado, alicerçado na fé. Mas a gente precisa se apropriar dessa fé. E a gente precisa entender que a cura, ela já foi consumada. A bênção já foi liberada. A palavra de Deus já foi introduzida. Já está viva e eficaz para que você se aproprie, para que você viva, para que você aceite a consumação dessa obra. Porém, a gente tem dificuldade de se apropriar pela fé, sabendo que a obra está feita independente daquilo que a gente está vivendo, das circunstâncias, né? Essa pessoa, ela estava vivendo uma circunstância da vida dela de dificuldade, de escassez, né? De limitações. E esse sintoma que estava em volta dela fazia com que ela perdesse a visão, perdesse, né, a visão do reino de Deus para ela, de uma palavra que foi proferida sobre a vida dela. Meu Deus!
E assim é a gente. Às vezes a gente está doente, com sintomas, com dificuldades, né? Mas a gente não consegue se apropriar pela fé de uma palavra liberada. Você está sendo curado hoje. Você está sendo restaurado hoje. Eu estou liberando uma palavra para a sua vida. Você está sendo transformado. Você está sendo, seus ossos estão sendo reconstruídos, restaurados. A sua coluna está sendo aplainada, né? Consertada, as suas medulas, as suas vértebras. Olha que coisa linda. Os seus ossos estão sendo fortalecidos. Estão sendo fortalecidos. Está havendo uma cura interior dentro de você. E essa palavra que foi liberada, ela foi liberada. Ela foi decretada sobre a sua vida. O que você vai fazer com ela? Eu recebo. Eu aceito. Eu recebo essa palavra. Eu aceito essa palavra dentro de mim. Eu recebo pelos olhos da fé essa palavra. Que esse tumor vai ser expulso nessa manhã, que eu vou ficar livre de enfermidades. A pessoa está falando aqui, eu estou escutando. Eu vou ficar livre de determinadas enfermidades que a medicina já disse que não tem jeito. Os céus é a última resposta. Do céu vem a sentença final, a qual não cabe recurso, a qual não cabe mudança de planos. O Senhor não desiste. O Senhor não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa naquilo que Ele promete, naquilo que Ele faz. Então a fé é crer, confessar e agir, fiando-se numa obra consumada. A obra já foi consumada por Cristo. Isaías 53, 4, 5, vai lá, medita nessa palavra, apropria-se dessa palavra, seja o alicerce da sua fé essa palavra, né? 1 Pedro 2, 24, que diz que pelas nossas feridas nós somos sarados, fazendo menção a Isaías 53, 4, 5. Mateus 8, 14 e 17 também confirma essa palavra. A obra está consumada por Cristo. E está escrito na palavra de Deus. Então eu me aproprio dessa palavra. Mônica, o que te garante, o que te respalda a tua fé? A palavra de Deus. A palavra que não pode mentir. A palavra que é luz para os meus caminhos, né? Que é lâmpada para os meus pés. Nós não oramos para que a cura venha do céu, nem para persuadir Deus a fazer o que já foi realizado no Calvário. Eu não tenho orado mais por cura. Ah, Senhor, cura isso, cura aquilo. Eu não tenho orado mais, já foi consumado. Eu só estou esperando, né, o mover de Deus para que a cura seja manifesta totalmente na minha vida. Vai vir, tem um momento certo, tem uma ação certa, tem um sobrenatural, tem um de repente que vai acontecer. E aí Deus vai usar a medicina, Deus vai usar um remédio, Deus vai usar elementos da natureza, que coisa linda, quando Deus usa os próprios elementos da natureza para nos sarar, para transformar a nossa vida de dentro para fora, que coisa regeneradora, que coisa transformadora. É a obra que já foi realizada na cruz do Calvário. O que fazemos é permitir a apropriação dessa cura, exatamente da mesma maneira que o pecador se apropria da salvação. Da mesma forma que o pecador se apropria da salvação pela fé, nós temos que nos apropriar dessa palavra redentora que já foi conquistada na cruz do Calvário, né? Às vezes a gente é mimado, a gente quer, Senhor, mostra o teu amor, mostra o teu carinho por mim, me ajuda, faz isso. O Senhor não me ama, né? Quantas vezes a gente faz esse denguinho, né? Se isso não acontecer, porque o Senhor não me ama. Deus já provou o seu amor por você. Quando Ele morreu na cruz, foi a maior prova que Ele te ama. Quando Ele te criou, te deu fôlego de vida, Ele te fez um ser vivente
a imagem e semelhança dele. E a gente precisa se apropriar. É essa palavra que o Espírito Santo fala nessa manhã. Receba a palavra de Deus, a palavra profética que é liberado no mundo espiritual por servos, por pessoas que são usadas por Deus. Como eu estou sendo usada aqui, eu sou apenas um instrumento, não tenho poder nenhum. Mas a palavra que sai da minha boca, através do Espírito Santo de Deus, tem poder para mudar o mundo espiritual, para alcançar as promessas reveladas na cruz do Calvário para a sua vida e para a minha vida. E aí, pensando naquele momento em que o Espírito Santo me mostrou que ele estava triste, porque ele tinha me usado como instrumento para aquela vida. E algo que eu nem sabia, né? Dessa empresa multinacional que iria vir, que seria apresentada para essa moça, quem iria apresentar, em que momento seria apresentado, em que momento o Senhor estaria liberando essa bênção para aquela pessoa. Eu não sabia, nem fazia ideia. E o Espírito Santo falou assim: Mônica, eu te usei, eu coloquei na tua mão para você concretizar a promessa de Deus na vida dessa pessoa. Mas a insensibilidade, a incredulidade faz com que o meu povo pereça. Pereça porque não lê as Escrituras. O povo perece porque não ouve a palavra profética, né? A palavra profética é uma palavra que, se você ouvir, prosperará. A palavra de Deus fala isso. Ouça os profetas e prosperareis, né? Então a palavra profética é toda palavra que sai da tua boca, servo de Deus, da minha boca, serva de Deus, do Deus vivo. É toda palavra que é proferida com autoridade, calcada na palavra de Deus, fundamentada nos princípios bíblicos. Essa é uma palavra profética. Não é que você deva ouvir toda a profecia, acreditar em tudo que você escuta, mas se o Espírito Santo testificar no teu coração, né, e você receber aquela palavra, ela vai dar guarida, ela vai ser abraçada, ela vai ser liberada no mundo espiritual e vai acontecer, vai acontecer. Que coisa linda, que coisa linda. E Deus usa a gente, Deus usa pessoas. Quantas pessoas já foram usadas de Deus para liberar uma palavra profética? E o meu espírito fica sensível. Fala, Senhor, usa essa pessoa. Usa quem tu queres, da forma que tu queres, no momento que tu quiseres. Mas fala ao meu coração. Testifica na minha alma, no meu espírito. Que coisa linda. É a palavra de Deus revelada. E Jesus falou para alguns que ouvem o Evangelho e recebem com alegria, mas apenas creem por algum tempo, e do tempo a tentação se desviam. Outros, disse ele, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão frutos com perfeição. Lucas 8, 13 e 14 fala da semeadura, né? Da parábola da semeadura. Que a semente, a palavra de Deus, ela é lançada. E muitas das vezes a pessoa recebe com alegria. Eu recebi uma palavra, poxa, hoje eu recebi uma palavra tão linda, tão edificante para minha alma, para o meu coração, gerou esperança, expectativa. Mas aí veio os momentos difíceis, vêm as provações, e aquela palavra que foi liberada por aquele profeta, por aquele homem de Deus, pelo Espírito Santo de Deus sobre aquela pessoa, é sufocada, é abafada, ela passa a não crer, né? É o que o Espírito está falando. E o tempo que vem a tentação, ela se desvia daquela palavra, ela não acredita naquela palavra. Outros, disse ele, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto por perfeição. Outros se preocupam tanto nas coisas materiais, se envolvem com tantas coisas, e aquela palavra que foi gerada, que começou a crescer dentro dela, é sufocada, porque ela se envolve com tantas outras coisas.
né? E eles não dão frutos. Eles não dão frutos. Lucas 8, 13 e 14. Jesus falando sobre isso, sobre a palavra liberada. E nessa manhã, a gente deseja usufruir, né? Lembrar de uma palavra profética também, que um profeta de Deus da Bíblia falou: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Quero trazer à memória. Né? Essa pessoa, eu acho que foi o rei Davi, mas naquele momento, provavelmente ele estava vivendo alguma coisa que não estava muito bom. Ele estava num momento difícil, provavelmente, e não tinha esperança para uma saída imediata àquela situação, àquela circunstância. Mas ele olhou para trás. Ele se lembrou do Deus que ele serve. Ele se lembrou de tantos livramentos, de tantas vitórias que ele teve. E aí ele fala, né? Ele traz essa palavra. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Traga à memória, né? Ressuscita as palavras que foram liberadas na sua vida. Traga à memória as palavras proféticas. Quando eu recebo uma palavra profética, né? Eu guardo no meu coração, eu recebi aquela palavra, eu guardo, eu retenho, eu me aproprio daquela verdade. Quando ela se concretiza, eu lembro daquela promessa. O Senhor usou um vaso, o Senhor falou ao meu coração, o Senhor usou essa circunstância e falou e confirmou comigo. A palavra que foi liberada, ela é confirmada no nosso coração. Então traga à memória hoje aquilo que pode te dar esperança. Traga à memória as tuas orações, os teus pedidos. Traga à memória a palavra que foi proferida sobre a sua vida, a palavra que foi profetizada sobre a sua vida. Traga à memória, traga à memória. E quando chegar a oportunidade, quando chegar o momento de Deus para te abençoar, não hesite. Não hesite. Lembra da promessa que foi liberada sobre a sua vida. Se aproprie dessa palavra. Ou então, a sua bênção vai passar. Você vai perder a oportunidade. Você vai perder o mover de Deus na sua vida. Você vai andar em círculo e não em espiral. Porque a vida com Deus é uma espiral. Cada dia um golinho, cada dia uma nova devocional, cada dia uma palavra nova, cada dia um cafezinho com Yahvé, né? Café com Yahvé é isso, é uma cura profunda, né? É uma palavra revelada, é uma lembrança que a gente tem que trazer à memória para que a gente não esqueça a palavra de Deus. Não esqueça das promessas bíblicas. E não existe promessa mais profunda do que as palavras de Jesus. Meu Deus, se aproprie dessas palavras, se aproprie dessa verdade. Não viva um cristianismo superficial. Não viva um cristianismo apenas de ouvir falar. Quem é o autor e consumador da sua fé? É aquele que você ouve ou é aquele que você se relaciona? Que você toma café, que você ouve, que você sente a resposta, que conversa contigo, o Espírito Santo conversa com a gente, né? Conversa, ele nos ensina, ele nos direciona, ele nos mostra o que vem pela frente, sabia? Ele te fala as coisas ocultas que você não sabe, mas pelos olhos da fé, pela revelação da palavra, aquele que liberou, você crê, você se apropria, você caminha, você anda, você dá os próximos passos, porque você não está calcado nas circunstâncias, nas coisas que estão acontecendo, mas você está firmado, a sua fé, você está crescendo, você está andando, você está fazendo acontecer, você está tendo fé, verbo e substantivo, juntos, fazendo, te impulsionando a um caminhar com Cristo. Deus te abençoe,
que essa palavra seja para esse domingo uma reflexão de que nós precisamos ouvir, né, o que Deus já liberou sobre a sua vida, o que Deus já conquistou da cruz do Calvário, já foi liberado, já foi consumado. Se apropria, creia, viva, né? Traga a realidade aquilo que te pode dar esperança. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e o tempo em que venhas a dizer não tive nele contentamento. Falando para jovens, pessoas mais novas que estão deixando de se lembrar das promessas de Deus, da palavra de Deus, que cura, que liberta, que sara, que transforma. É hora de se apropriar dessa palavra, dessa verdade. É hora de receber aquilo que Deus está apresentando para a nossa vida, receber como uma resposta de oração, como uma promessa, como uma revelação. Deus te abençoe. Dê um domingo abençoado. Compartilhe essa live, né? Fica conosco, meditando sobre cura do corpo, da alma e do espírito. E que você possa compartilhar com as pessoas que você ama, com as pessoas que estão dentro dessa sincronia, dessa frequência fina que o Espírito Santo está descendo, nivelando as pessoas num só entendimento, para que elas possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus te abençoe. Um domingo abençoado com Cristo Jesus.